A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12 e versículo de número 9, que diz assim: Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu não sei o que o inimigo arquitetou ou planejou contra a sua vida, mas através dessa palavra o Senhor diz para você: tem livramento liberado para a sua história. Eu vou repetir para você entender. Tem livramento liberado para a sua história. O nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus poderoso e que frustra planos de pessoas, aleluia, que arquitetaram mal contra você. Você vai observar na palavra do Senhor que Herodes havia arquitetado um plano contra a vida de Pedro. Herodes, aleluia, havia planejado tirar a vida de Pedro, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, aleluia, ele interviu naquela situação, ele tirou Pedro daquela prisão e não permitiu com que Herodes, oh glória, desse a última palavra na vida de Pedro. Declare comigo: ninguém vai dar a última palavra na minha vida. O meu Deus já deu. Ninguém vai dar a última palavra na minha vida. O meu Deus já deu. Não vai ser ser humano que vai dar a última palavra na sua história. Quem vai dar é Deus. Deus já deu. Deus já decretou, já determinou livramento, já determinou vitória. Então já saia daqui se alegrando e agradecendo a Deus, porque o laço acabou de quebrar e você escapou. Havia um laço preparado de morte contra a vida de Pedro. Laço de morte esse que Tiago havia morrido. Aleluia. Mas Deus havia preparado livramento para a vida de Pedro. Ainda não era chegado o tempo de Pedro. Deus manda eu te dizer, aleluia, que o inimigo tem armado ciladas, armadilhas, tem feito ferramentas contra a sua vida, mas o Senhor diz para você que ainda não é chegado o teu tempo. Por isso, Deus traz vida sobre a tua vida. Deus traz livramento sobre a sua história. Declare comigo: hoje o meu Deus está me livrando de todo mal. Hoje o meu Deus está me livrando de todo mal, irmãos. Havia ali, guardas guardando a vida de Pedro. Havia uma prisão ali, realmente a prisão máxima. Se você parar para analisar, a segurança ali era máxima naquela prisão. Havia realmente as brechas fechadas, os muros fechados, tudo fechado para que Pedro não escapasse. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, aleluia, entre os sentinelas quando o anjo do Senhor chegou para tirar Pedro de dentro da prisão. Sabe por que Pedro estava dormindo, irmãos? Porque Pedro confiava no Senhor. Onde é que está a sua confiança, aleluia, no Senhor? Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que você tem, aleluia, confiado no Senhor? Será que você tem confiado assim como Pedro? Porque Pedro estava debaixo de uma sentença de morte. Sentença essa que já havia matado a Tiago. Então Pedro tinha tudo para se desesperar ou até mesmo apostatar sua fé. Quantos estão apostatando a fé por muito menos, irmãos? Quantos estão retrocedendo por quase nada, aleluia? Pois é, Pedro estava debaixo de ameaças de morte, mas Pedro estava crendo no Senhor. Não importa a situação que você esteja, Deus manda te dizer: coloque a sua fé em ação. Creia que Ele já fez, creia que Ele já operou milagre, creia que Ele já fez o impossível acontecer na sua o impossível acontecer na sua vida. Pedro estava ali crendo. Pedro sabia que se Pedro fosse entregue, aleluia, ele iria para a glória. E sabia também que Deus poderia o livrar. E não adiantava ficar ansioso. Então Pedro descansava. Deus manda te dizer: descanse. Descanse no Senhor, aleluia. Descanse em Deus, porque o Senhor, Ele vai começar a trabalhar ao seu favor. Versículo de número 6 diz assim, Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Quem consegue, irmãos, dormir tranquilamente se não tiver confiança em Deus, sabendo que Herodes estava prestes a entregar a vida dele, sabendo que daqui a pouquinho ele seria morto? Mas aqui observe, irmãos, que Deus é poderoso demais e é Ele quem dá a última palavra. E às vezes nós, seres humanos, nos amedrontamos com pouca coisa.
Às vezes nós ficamos com medo das pessoas, dos seres humanos, e Deus diz não tema a ninguém, mas tema a mim, aleluia, que tenho todo o poder. Deus tem poder, aleluia, para matar não somente o corpo, mas para lançar a alma no inferno, irmãos. Deus tem poder para todas as coisas que você imaginar, Ele é poderoso, Ele é o todo-poderoso, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Às vezes, nós esquecemos o poder do Deus que nós servimos. E é por isso que nos amedrontamos, ficamos com ansiedade, com medo. Pois é, com insegurança, parecendo até que Deus não vai agir, irmãos. E Deus está dizendo para você, eu vou agir. Foi Deus quem te fez a promessa, foi Deus quem falou que vai te livrar, então fique em paz. Porque às vezes, irmãos, Deus nos revela, a gente fica muitas vezes pensando na revelação e Deus está dizendo, não, eu estou te revelando porque eu quero quebrar, porque eu quero desfazer. Aí tem gente que começa a se preocupar com o laço que Deus já quebrou. Se Deus já falou, minha filha, que Ele já quebrou o laço, você não precisa estar se preocupando. Você não precisa estar colocando na sua mente, aleluia. Aquilo que Deus já desfez poderia até vir contra a sua vida realmente. Tinha uma expectativa ali de morte contra a vida de Pedro, não somente de Herodes, mas de todo o povo judaico. Todos que estavam ali realmente estavam aguardando para que isso acontecesse. Muitos estavam contando os dias para ver a morte de Pedro, as horas. Talvez tem gente contando as horas, os dias para ver sua destruição. Isso é revelação, irmãos. Tem gente contando os minutos e os segundos, mas Deus diz para você, sou eu que dou a última palavra. Então não tenha medo. Não tenha medo de nada que estão fazendo contra a sua vida. Não tenha medo de trama, não tenha medo de palavras de maldição. Você sabe quem é que anda com você? Você sabe quem é que te guarda? Quem nos guarda não dorme. Quem nos guarda não cochila. Quem nos guarda não tosqueneja, aleluia. Ele é poderoso, Ele é grande. Quando nós sabemos, aleluia, do poder do nosso Deus, quando nós trazemos a memória, quando vem os pensamentos, quando vem os medos, as inseguranças, comece a trazer a memória, comece a trazer os pensamentos, comece a trazer realmente aquilo que te traz esperança à sua mente. Você, não, Deus já fez isso por mim. Não, Deus já quebrou o laço, Deus não já disse que já fez. Irmãos, Deus é digno de total confiança, de toda a nossa confiança. Nós temos que confiar no Senhor. Você não está confiando nos homens, não. Porque a palavra do Senhor nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não tem guardas que guarde a cidade se o Senhor não guardar. Mas também não tem guardas que guarde aquele que Deus quer livrar. Porque tinha guardas que estavam aqui, ó, guardando Pedro para ser entregue, aleluia, nas mãos de Herodes e para agradar a expectativa do povo judaico. Mas havia um Deus que não havia dado a última palavra. Deus não havia assinado embaixo a morte de Pedro. Não. Deus, aleluia, queria dar livramento para Pedro e Ele deu. Enviou o seu anjo. Eu não sei o que Deus vai fazer para te livrar. Mas o Senhor diz para você, esteja atento, esteja sensível, que se preciso for, eu mando anjo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que Deus enviou o seu anjo e livrou a Pedro. Se preciso for, o Senhor manda anjo, porque, aleluia, Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Quem dá ordem é Ele quem manda. E os anjos obedecem, aleluia. E nos guarda, porque nós, aleluia, servimos a um Deus poderoso, irmãos. Nós servimos a um Deus que tem anjos à sua disposição. Nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso, e Deus quer trazer a sua memória, aleluia, através dessa palavra, o poder dele. Ele quer trazer a sua memória, a benevolência dele. Ele quer trazer a sua memória, a bondade dele. Ele quer trazer a sua memória, o quanto ele é bom, o quanto ele é poderoso, aleluia. E ele diz para você, descanse como Pedro descansou. Eu sei que a situação não está fácil, diz o Senhor, mas dá para descansar sim. Dá para descansar na palavra daquele que é fiel. Pedro dormia, irmãos, debaixo de uma sentença de morte. Pedro dormia debaixo de uma sentença ali, ó, que com certeza era angustiante, mas ele confiava no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor diz para você, é tempo de confiar em mim. É tempo de crer que o Senhor é fiel. É tempo de crer que Deus não te abandonou, que Ele não te esqueceu e que Ele vai fazer o milagre acontecer sim, aleluia, na sua vida. O Senhor é Deus de livramento. O Senhor livrou, aleluia, também ao rei Ezequias, as mãos de Senaqueribe. O Senhor livrou também a Mardoqueu das mãos de Amã.
O Senhor livrou também a Daniel de uma cova cheia de leões. O Senhor também livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha de fogo ardente. Esse Deus é todo poderoso, irmãos. Traga à sua memória aquilo que o Senhor já fez. O Senhor Deus que te livra, que te guarda, que quebra toda a sentença. Declare comigo: meu Deus está quebrando sentenças malignas contra a minha vida. O meu Deus está quebrando sentenças malignas contra a minha vida. Quem está quebrando as sentenças, irmãos, é Deus. O livramento é de Deus, aleluia, é Ele quem faz por você. A partir do momento que você se preocupa, a partir do momento que você fica ansioso, você está paralisando a sua fé. Então não deixe a sua fé ser paralisada, não se preocupe, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não se inquiete com aquilo que estão tramando, irmã. Deus está me revelando que estão tramando. Deus está me revelando o que estão fazendo. Deus está te revelando, minha filha, para você ficar a par de tudo, para você saber que tem um Deus que te guarda, para você saber que tem um Deus que te livra, para você se cobrir de oração, só isso, e confiar nele, ribiastui. Ou será que o Deus que te revela não tem poder para desfazer? Rabahastui. Ou será que o Deus que te revela não tem poder para quebrar? Então pare de ficar ansioso. Então pare de ficar aí deixando o medo tomar conta do seu coração, mas creia na palavra, mas creia na promessa. Pedro dormia debaixo de uma sentença de morte. Sabe por quê? Porque Pedro sabia em quem ele estava crendo. Que possamos, através dessa palavra, saber em quem nós cremos, aleluia. Que tem um Deus que é todo poderoso, porque, aleluia, tem sentenças que vêm sobre a tua vida, que se Deus não fosse na sua história, realmente elas conseguiriam levar você a ser realmente o arriscado da terra. Realmente elas conseguiriam abrir tua sepultura, realmente elas conseguiriam trazer enfermidade, elas conseguiriam realmente, se não tivesse Deus na sua vida, trazer divórcio. Mas como você tem Deus na sua vida, meu irmão, como você tem Jesus na sua vida, toda a sentença é anulada. Herodes até queria, o povo judaico até estava aguardando. E o Senhor manda eu te dizer, porque desceu quentinho do céu, eu vou falar. Tem gente que vai cansar de esperar, de ver a tua derrota, mas não vai ver. Vai cansar de esperar, tem gente que está aguardando, mas vai cansar. Vai cansar, aleluia, porque o nosso Deus, ele vai te dar livramento. Vai ter pessoas que não vão entender, como assim? Muitos morreram com isso, muitos pereceram, muitos casamentos foram destruídos e o dela não foi. Não estou entendendo, é porque tem um Deus que te guarda. Quem te guarda não dorme, quem te guarda não cochila, quem te guarda não tosqueneja, quem te guarda é o Todo-Poderoso. E ele diz para você através da palavra dele: eu te guardo, minha filha, eu te protejo, meu filho. Não precisa você temer a nada nem a ninguém, porque laços estão sendo quebrados. Então Deus enviou o seu anjo e livrou a Pedro. Nem Pedro estava entendendo o que estava acontecendo. Pedro só estava seguindo as ordens, aleluia, do anjo do Senhor. Pedro só estava obedecendo. Pedro só estava saindo ali, aleluia, daquele lugar. Mesmo que ele não estivesse entendendo, ele estava obedecendo. Obedeça a ordem de Deus mesmo sem entender. Porque a palavra para você hoje é livramento. Porque a palavra para você hoje é laços desfeitos. As palavras são essas, laços desfeitos. Deus desfaz o laço, ele quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo e diz para você: fique em paz, se aquiete. Se você soubesse o poder de Deus, aleluia. Se você soubesse o quanto o Senhor tem pelejado por você. Se você soubesse o quanto o Senhor tem anulado sentenças contra a sua vida, você confiava mais. É tempo de acreditar na palavra de Deus. Oh, meu Deus, Pedro cria de uma forma tão linda, de uma forma tão extraordinária, que ele dormia debaixo de uma sentença de morte, sabendo ele, aleluia, que ele não podia fazer nada pela vida dele, somente Deus. E tem coisas aí que você não pode fazer, tem laços que você nem sabe. Sabia disso? Tem coisas que você não está nem sabendo que foram armados contra você. Mas Deus está dizendo para você: eu vou lá, minha filha, e anulo. Eu vou lá, meu filho, e quebro. Eu vou lá, minha filha, e desfaço. Eu vou lá, aleluia, e quebro sentenças contra a sua vida. Não se preocupe, não vos preocupeis, aleluia. Não fiqueis ansioso, ansiosa com coisa alguma. Deixa o Senhor trabalhar, porque Ele está te dando livramento. Enquanto a igreja orava por Pedro, aleluia, Deus enviava o seu anjo. Enquanto você está orando, o seu papel é orar, o seu papel é confiar, o seu papel é ter fé, adorar o Senhor, porque enquanto você está fazendo a sua parte, Deus está trabalhando. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava enviando o seu anjo para livrar Pedro. Não pense você que as orações que você tem feito têm sido em vão, porque o Senhor está dando livramento a pessoas através de você. Declare comigo: tem pessoas recebendo livramentos através das minhas orações, pela misericórdia do Senhor.
Tem pessoas recebendo livramentos através das minhas orações pela misericórdia do Senhor. É pela misericórdia do Senhor que tem gente que está recebendo o livramento como Pedro recebeu através da oração da igreja. Tem gente que você está orando, que você está aí colocando no joelho, que está recebendo o livramento da parte de Deus. Receba essa palavra. O Senhor diz para você: não se preocupe, todo o laço, todo o embaraço, tudo que foi feito, arquitetado, planejado contra a sua vida foi desfeito. O que Herodes queria e o que o povo judaico estava aguardando acontecer com Pedro foi anulado. Deus não deixou acontecer. E o Senhor diz para você: aquilo que os teus inimigos estão com sede que aconteça com você, eles vão esperar, que vão cansar, porque não vai acontecer. Deus quebra todo laço contra a sua vida através dessa palavra. Se você crê nessa palavra, declare amém. Diga: Deus quebrou todo laço contra a minha vida. Deus quebrou todo laço contra a minha vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.